A Federação Espírita do Paraná apresenta Alberto Almeida, na 22ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Enamorar-se de Deus. Queridos amigos, é com alegria que compartilhamos uma temática fundamentalmente importante, porque trata desse hífen luminoso que deve nos conectar com a divindade. Mergulhando profundamente no universo, Deus. Mergulhando profundamente no outro, Deus. Mergulhando profundamente em si, Deus. Só Deus. Sem alto nem baixo. Sem princípio, sem fim, sem vida, sem morte. Deus, somente Deus. É a fala do Espírito pela psicografia de Elzio Souza, traduzindo essa dimensão ainda inacessível nas suas nuances intimistas, que é a divindade. A manifestação da nossa relação com o Criador é resultado de um longo caminho e está pontuado de forma graciosa no encontro de Jesus em Samaria com a mulher que lhe buscava atender-lhe uma solicitação. Enquanto os discípulos se evadiram para buscar alimento na cidade, ela se aproximou e, vendo Jesus às proximidades do poço, que na posição de mulher não poderia se dirigir a um homem, e tampouco um homem judeu poderia se dirigir a um samaritano, e especialmente a uma mulher samaritana, ele diz: dá-me de beber. Ela se surpreende e reage, porque a sua condição de gênero e a facção da qual ela pertencia, na condição de posição herética em relação aos judeus, não favorecia que ele pudesse abordá-la. Ela estranha e devolve a ele a sua manifestação de surpresa, ao que ele avança na expectativa de poder deixar na história e no coração daquela mulher algo que fosse grandioso para que pudéssemos refletir na nossa relação com a divindade. Quando ela surpreende-se ao afirmar, onde ele ao afirmar diz a ela: se eu te desse de beber, tu não sentirias sede. Mas como tu podes me dar de beber? Tu não tens um balde, tu não tens como buscar no poço, o poço é fundo. E ele ainda confirma: a água de que disponho é viva e mata a sede perenemente. Ela fica confusa, não consegue perceber a metáfora que ele lhe propõe. E ele tentando tirá-la daquele estado de cristalização, de silêncio, na transcendência que ela deveria mergulhar para entendê-lo, diz: chama-me o teu esposo. Ela diz: não, mas eu não tenho esposo. E aí ele a golpeia com a sua ternura, dizendo: disseste muito bem, porque em verdade tu não tens esposo, porque já o tivestes em 5 edições, já te relacionaste com 5 homens. E ela então se assusta com aquele homem. Tu és um profeta?
E ao diante de um homem que era capaz de lhe devassar o íntimo, penetrar as entranhas, saber-lhe a história, sem que ele pudesse ter se comunicado com ela, um judeu, ela uma samaritana, ela fica vencida nesse diálogo que vai se aprofundando lentamente, e logo expressa o seu sentimento de que a tradição dizia que se devia adorar a Deus ali em Samaria, no Monte Garizim. E a outra afirmativa que se lhe opunha é de que deveria ser reverenciado em Jerusalém, no templo central. E ela faz a indagação, e ele lhe diz: Deus é espírito e verdade, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Ela fica surpresa. Era uma visão que ultrapassava a dicotomia, o sectarismo, levantado há pouco na fala do André. Então ela diz: o Messias há de vir e há de esclarecer todas essas coisas. Ele olha-lhe e diz: eu sou aquele que fala contigo, o Messias. Ela fica agora petrificada. Estava não só diante de um profeta, estava diante do enviado, do ungido, do Cristo que havia de vir. Nesse ponto do diálogo, os discípulos chegam, porque foram comprar os alimentos. Vê ele conversando com uma mulher. Não se atrevem, segundo a narrativa de João, a perguntar pelo que ele conversava com uma mulher, o que é que ele procurava. Ela deixa a bilha d'água e sai correndo, entrando na cidade e anunciando que ela tinha conhecido um homem que tinha lhe falado da sua história, da sua vida, e fazia o questionamento: será o Cristo? E enquanto ela vai, e a multidão em seguida deveria vir incontinente ao encontro deles, de Jesus e dos discípulos, os discípulos oferecem o alimento e dizem: come, Rabi. E ele então, agora procurando aprofundar ainda mais os seus ensinos, agora numa dimensão mais daqueles que estavam mais próximos, na condição de um amigo, lhe afirma: o alimento que eu disponho mata a fome perenemente. Os discípulos ficam curiosos: será que ela tinha trazido algum alimento? E fazem uma insistência ao que ele diz: o alimento de que eu disponho é fazer a vontade do nosso Pai e cumprir a sua meta até o fim. Era a sinalização profunda da sua missão, que havia sido revelada há bem pouco a uma mulher. É a primeira circunstância do Evangelho em que ele coloca de forma a tornar público a sua posição de Messias. Ele confere, portanto, a uma mulher a chance de poder saber por primeiro de que ele era o Cristo, o conectado com a divindade. Essa passagem, que se estabelece de uma forma grandiosa, ela teria um ponto que deveria estabelecer uma repercussão para a posteriori, quando a mulher, antes de ir embora, quando ainda sem entender de que ele não tratava de água, o mineral, mas de que ele tratava da metáfora da mensagem, que ele tratava das leis de amor, é quando ele lhe diz que a água que ele ensejava oferecer fazia jorrar uma fonte, e essa fonte deveria fluir de forma permanente. Aí estão, de uma forma pedagógica, a proposta que nos enseja a fazer uma conexão com a temática de agora. A divindade tem sido objeto de busca de todos nós ao longo do caminho. Temos avançado nessa direção desde os tempos imemoriais do totemismo, quando confundíamos o Criador com coisas, com objetos, com animais,
confundindo a obra com o autor da obra. Avançamos para a perspectiva do politeísmo e confundimos Deus não só com os fenômenos da natureza, mas também com a manifestação dos espíritos. E surgiu a mitologia grega, romana, persa, egípcia, trazendo as diversas manifestações das divindades que disputavam numa certa medida o poder, a hegemonia de Júpiter em Roma, a Zeus no Olimpo, correspondente da Grécia. Esse olhar que se manifestava de uma forma muito plural na relação do homem, na busca do Criador, da criatura, fazendo a sua caminhada de volta no encontro com aquele que a gerou, haveria de coincidir dentro da historiografia do povo hebreu, quando pela primeira vez um povo, enquanto povo, porque havia manifestações iniciáticas, como por exemplo no Egito, onde Deus era conferido como sendo um só, Atom, e Akhenaton, o faraó, que ensejou essa percepção, não conseguiu lograr estabelecer regularidade a essa compreensão de que Deus era um só. Apenas os judeus, os hebreus, conseguiriam favorecer que essa construção de percepção da divindade, esse olhar do ser humano pudesse se alargar, e se estabeleceu com Abraão, no El, no Deus, aquele que deveríamos reverenciar, a ideia de que Deus era um só, e que depois ganhou legislação com Moisés, quando se conferiu a compreensão do Deus único, de Jeová, a que deveríamos obedecer. Mas esse Deus, a despeito de ser um só, ele não conseguia assegurar ainda uma compreensão mais aproximada do que é a divindade, caminho para o qual estamos ainda fazendo. É que esse Deus, a despeito de ser um, trazia as características humanas, porque era um Deus criado pelos homens, não era o Deus que criou os homens, era um Deus, portanto, antropomórfico, e que tinha ciúmes, que se manifestava com predileções por um povo, nada obstante tenha criado tudo e todos, tinha predileção por um povo, ia à frente de um povo, na posição de Adonai, o Deus guerreiro, para fazer prevalecer esse povo numa vitória, numa guerra. Era, portanto, um Deus bem à moda humana. Essa perspectiva da divindade, que é agora única, mas encharcada das imperfeições humanas, deveria desaguar com Jesus, há 2000 anos atrás, nos conferindo uma outra percepção da divindade. Jesus transmutaria a relação nossa da criatura com o Criador para a do Filho com o Pai. Transformaria-nos da posição de servos à construção dos avatares, que deveríamos ser na nossa movimentação evolutiva. A tradução que Jesus dá da divindade traz-nos a compreensão, não mais só de um Criador, mas de um Pai maternal. A visão de Deus, usando a figura do Pai, dentro de uma sociedade patriarcal, que ganhava, portanto, o aspecto de maior expressão, o píncaro, dentro dessa construção socioantropológica dos judeus. Jesus o faz, mas o faz com extrema leveza, coloca no ponto mais alto, mas dá a Deus a dimensão da ternura, da amorosidade, fazendo comparações que deveria nos aproximar de uma compreensão mais próxima da divindade, ao ensejar dizer de que nós, em sendo maus, somos capazes de dar pães, peixes, ao invés de darmos pedras e serpentes aos nossos filhos, mesmo sendo maus. Imagine Deus. E quando abordado por um jovem que lhe o chamou de bom, ele declina desse atributo para poder transferi-lo à divindade. Mas o Deus que Jesus se nos oferece, único, Ele o é de tal forma belo e grandioso, que Ele o oferece com lirismo, falando
do Criador na relação com a natureza, mostrando o quanto ele, ao invés de guerreiro, ele era o Deus da ternura, quando ele fala dos lírios, quando ele fala das aves, fazendo uma comparação conosco para dizer que o Criador, ele cuida de toda a sua criação, mostrando que a chuva, ela não seleciona pessoas para onde ela deve eliminar a aridez, ela cai sobre bons e maus, de que o sol não é preconceituoso, ele surge para pessoas justas, pessoas injustas, pessoas boas, pessoas más. Ele vai trazendo essa nossa relação com a natureza cósmica que está lá, essa natureza mais ecológica que está aqui, mas sem deixar de falar de uma natureza da qual pertencemos, que somos nós mesmos e das nossas entranhas, quando fala do Deus que somos, buscando a sua tradição, quando fala que a fonte que deveríamos estabelecer dentro de nós mesmos para fazer jorrar a água viva, ela o faria de forma perene, ou seja, inesgotável, infinita. Ele faz um link, portanto, da nossa relação com a divindade, colocando dentro de uma estrutura tão grandiosa, tão abundante, que ensejou o seu discípulo que estava mais familiarizado com a perspectiva amorosa do Cristo, que era o mais jovem, João, que se inclinava para Jesus, tão identificado que ele estava, que ele se autodenominava como o discípulo amado. Ele não dizia que os outros eram tanto quanto. E o discípulo, quando ele fala em discípulo amado, que você está lendo no Novo Testamento, é o Evangelho de João, ele falando dele mesmo. A gente pode até pensar que é um narcisismo, um exclusivismo, de que Jesus tinha uma preferência por ele. É que ele estava tão identificado com Jesus que ele achava que Jesus o tinha no lugar de prevalência. Daí ele se caracteriza como discípulo amado. É que ele, mais jovem, mais destituído de crenças limitantes, mais liberado de um judaísmo que apresentava um Deus antropomórfico, ele conseguia perceber na figura de Jesus, na sua fala, nas suas atitudes, um homem singular. E esse link de ternura, falo depois dizer de que Deus era amor. Ele traz esse qualificativo da divindade. É João quem faz essa definição, talvez a definição mais grandiosa, porque o pai maternal que Jesus ensejou oferecer foi capturado pela visão do jovem, que o traduziu como Deus amor. E Paulo, na grandiosidade, na eloquência do seu saber, haveria de dizer que em Deus nascemos, existimos, nos movemos, ou seja, estamos empapados, permeados, mergulhados na divindade. A divindade como que nos envolve externa e internamente, porque se somos deuses, com D pequenininho, nós temos a nossa conexão com a divindade. Em razão da herança, trazemos os atributos, ainda que de forma relativa. Então, esse movimento de empoderamento da criatura, colocando na posição de filho e de Deus, ensejaria ao cristianismo essa percepção grandiosa, mas que nós, enquanto os homens, quando nos organizamos no cristianismo nascente, após os discípulos dos 2 primeiros séculos, nós haveríamos de criar um desvio e retornaríamos à visão ainda de um Deus que não era o Deus de Jesus, o que ensejaria Khalil Gibran fazer a afirmativa que a cada 100 anos o Deus de Nazaré tinha um encontro com o Deus dos cristãos e eles não conseguiam fazer sintonia. Não era o mesmo Jesus, o Jesus de Nazaré e o Jesus dos cristãos, porque o Jesus dos cristãos, apoiados nesse cristão, perseguiam, maltratavam, jogavam as fogueiras, estabeleciam santo ofícios. Nada a ver com Jesus.
que traduzia uma mensagem inteiramente de amor. Então é nessa perspectiva, é nesse olhar que o cristianismo se perdeu da relação com o divino. E ao longo dos séculos, nós ficamos entre Satanás e um Deus punitivo, temente, que deveríamos talvez ter mais medo dele do que Satanás, porque Satanás já era de mal mesmo. Mas Deus, que nós tínhamos uma chance de ser de bom, nós correríamos o risco de ser punidos, e punidos por alguém que nos ama, ou que presumivelmente nos queria o bem. Portanto, uma punição ainda com culpa por termos errado, porque Satanás não está preocupado se erramos ou não. Então, fugir de Satanás para Deus ou de Deus para Satanás ficava quase a mesma coisa, num jogo ideológico de manipulação dos cristãos, através de uma doutrina que se apropriou dos evangelhos e que só foi devolver os evangelhos às massas com o advento de Martinho Lutero do protestantismo, impedindo-nos, portanto, aqueles que viemos reencarnando, de podermos ter acesso à fonte originária da vida de Jesus, para restabelecermos o cristianismo à moda do Cristo e não à moda do Santo Ofício, à moda dos homens, e por extensão a nossa relação com o Criador, que deveria nos devolver a condição de irmãos, sem distinção, como aqui foi dito, de credos, de cores, de gênero, de qualquer especificidade que pudesse nos diferenciar uns dos outros. Então esse olhar do cristianismo primitivo trazido por Jesus ficou perdido ao longo dos séculos. E com o advento do Espiritismo, nós tivemos a oportunidade de revivecê-lo, ensejando-nos recuperar essa relação originária, mais intimista, sem intermediário, sem burocracia com a divindade. Uma divindade que Allan Kardec nos traz na pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, que é Deus, ensejando-nos, portanto, recuperar a visão de um Deus que está além dos homens, que não se identifica com quem é humano, portanto, um Deus que se nos revela como algo, um Deus, portanto, que não tem as nossas características, e na humildade do codificador, em sincronicidade e em sincronismo com os Espíritos, haveria de dizer: nós não temos condições de entender Deus nas suas especificidades mais íntimas, porque não temos um sentido próprio para entendermos a divindade, mas podemos deduzir, a partir daquilo que ele não pode deixar de ser, algumas das suas características, e nos traz, e nos devolve agora, 2000 anos depois quase, uma percepção da divindade, tal como Jesus nos trouxe, e trazendo um detalhamento de conformidade com a cultura intelectual, com a evolução que já tínhamos alcançado àquele tempo de Kardec, da codificação e desses dias. É assim que Deus é devolvido a todos nós. É assim que Allan Kardec, quando coloca os atributos de Deus, se reserva ao direito, quando vai falar de bondade, para resgatar o Deus de amor, quando vai falar de justiça, ele linka os dois atributos. Ele não coloca que Deus é justo, depois ele coloca que Deus é bom. Ele diz: Deus é justo e bom. Ele junta esses dois atributos para que não pudéssemos ter nenhuma dúvida de que a bondade, ela envolve justiça, porque senão ela pode correr o risco de ser entendida como conivência, como banalidade, como passar a mão, como sendo, portanto, uma atitude que não tem identificação com o Criador, que é bom, não é bonzinho, é bom. E traz os atributos de justiça, para que pudéssemos entender que a justiça, sem a bondade, ela fica não misericordiosa, e ela se traveste de crueldade, ela se revela justiceira, ela traz os respingos de punição, e que Deus não tem nada a ver com esses aspectos que são humanos. Logo, Deus é justo
e é bom, e assim Ele nos concede o ensejo de nos relacionarmos com uma divindade que se apresenta mais próxima daquilo que é, destituindo as características humanas, e o faz com uma beleza e encanto. Quando os Espíritos definem que somos, ele diz centelha, clarão. Espírito tem essa característica subjetiva de ser, portanto, luz, e essa característica está identificada no processo de filiação com o Pai que Jesus revelou ali à mulher samaritana. Deus é Espírito, não é nem no Monte de Garizim, nem no templo central de Jerusalém que devemos adorá-lo. Deus é Espírito, e como Espírito, em criando a criação como um todo, Ele nos criou como expressão da sua própria natureza, luz. A inteligência suprema nos criou como um princípio inteligente. Nós temos uma identificação com o Criador em razão da nossa ascendência, que se reporta às características da divindade. Inteligência suprema era uma resposta suprema a um mundo intelectual que matara Deus, na posição de Feuerbach, por exemplo, dizendo que Deus era uma projeção humana, ou, melhor dizendo, com Voltaire, de uma forma mais elegante, dizendo: eu não creio no Deus que os homens criaram, eu creio no Deus que criou os homens. Então, nós criamos Deus ao longo dos séculos à nossa semelhança, e não entendemos que nós somos criados à semelhança do divino. É ao contrário. Nós criamos um Deus que não é, e Deus nos criou do jeito que a gente não se vê. Ele é o pai maternal ou a mãe paternal e nos criou como filhos. Ele é espírito, nós somos espíritos, centelhas, clarão. Nós não somos humanos, nós estamos humanos. E essa relação de compreensão com a divindade, ela revoluciona a forma como devemos nos relacionar com Deus. Porque Deus deixou de estar num lugar, deixou de ser uma pessoa, deixou de ser o Criador que, com o toque na figura da Capela Sistina com Miguel Ângelo, com um toque de dedo, criou o homem, aquele homem que já naquela época, tanto quanto Deus, tinha características físicas que lembram muito hoje aqueles que nos encaminhamos, por exemplo, numa tentativa de auto-amor, fazendo uso de hormônios para ficarmos bem sarados. O Deus que está lá e o homem que está lá parece que eram vítimas de testosterona. Mas o Deus é caquético, o Deus era um velho, porque se atribuía a sabedoria ao velho, mas ele é uma expressão humana, porque era a expressão humana de então. Esse Deus, que era uma pessoa anciã, uma pessoa, portanto, e que estava no lugar, vendo quem pecava, e que jogava até no inferno as pessoas perenemente dentro da cristandade, um inferno que era pior que o inferno pagão em que ele se inspirou, era naturalmente um Deus que estava fora de moda quando os espíritos trouxeram a Allan Kardec, e que fora negado pelos filósofos de então, dizendo que esse Deus efetivamente não mereceria nenhuma crença, o que ensejou Nietzsche matar Deus, dizer, na sua filosofia existencialista materialista, negar a divindade. O que fez Freud, o que fez Darwin titubear e não conseguir manifestar-se como um teísta, o que fez, portanto, os ícones contemporâneos de Kardec apresentarem as suas contribuições no campo da ciência, da psicologia, da biologia, retirando a divindade, porque esse Deus do Adão e Eva já era. Ele não conseguia coexistir com uma cultura que se agigantou. Então surge o Espiritismo e traz uma resposta intelectual,
falando de que Deus é a inteligência suprema, mas sem deixar de falar de que Deus era amor, sem deixar de dizer de que o Espiritismo proclamava um Deus não que os homens haviam criado, mas um Deus que criou os homens, e mais do que isso, de que nós éramos a imagem e semelhança do divino, o que nos conferia, portanto, uma percepção de link, de identificação, que deveríamos ousar investir. Esse olhar que o Espiritismo nos traz, ele até hoje nos suscita, nos conclama que possamos reverenciar a divindade, exatamente desse jeito que os Espíritos colocaram, mas estamos entranhados numa visão anterior, teológica, numa perspectiva de um Deus ainda temente, da qual nós não conseguimos amá-lo, ou amamos com reserva, ou temos mais temor do que amor, e às vezes as pessoas até afirmam assim, em sendo cristãs, eu sou temente a Deus, e fazem isso como se fosse uma virtude portentosa, sem se darem conta de que ainda estão num Deus de Moisés, de antes de Jesus, bem antes de Jesus. A proposta espírita, nada obstante ser transparente, lúcida, e venha ao nosso encontro, até hoje nós ainda temos dificuldade de lidarmos com a divindade. Nós não conseguimos nos relacionar com o Criador como uma mãe para a qual nós nos lançamos nos braços. Nós não conseguimos lidar com o Criador como um pai protetor que nos cuida, nos protege. Nós ainda não temos essa compreensão de que estamos mergulhados na divindade, de que a onisciência, decorrente da onipresença, está tão clara no universo, e a onipotência do divino deveríamos nos permitir vergar-nos diante da divindade, genufletirmos enquanto alma, para podermos diante do Criador estabelecermos uma relação que pudesse ser mais de ternura, mas ainda estamos com uma intelectualidade absolutamente contaminada pelas nossas heranças. Não conseguimos ainda nos desvestir dos atavismos múltiplos das encarnações anteriores e desta existência, porque muitos não nascemos no lar espírita. E isso se revela no dia a dia, a forma como nós transitamos na vida em relação à divindade. Até nas nossas orações, a gente pede por nós contra os outros, como se os outros não fossem filho de Deus. Parece que é um Deus de Moisés que tem preleção, eletividade. E eu me lembro do mestre Sufi, que dizendo de o quanto ele tinha aprendido na vida com situações simplórias, por exemplo, de que ele não precisava de uma caneca, que era tudo que ele tinha enquanto bens para usufruir na vida, porque ele observara que a caneca lhe servia para tomar a água, e ele uma vez, ao se aproximar, vendo um cão bebendo água da fonte, sem ter caneca e sem ter mãos, ele deu-se conta de que ele podia jogar fora a caneca. Bastava colocar as mãos, que as suas mãos eram uma caneca, e de que a sua crença deveria se ampliar, porque numa das vezes ele chegara na cidade muito ao anoitecer e não tinha onde se abrigar, e na posição de ser um mestre sufi, ele ficou ali aguardando uma possibilidade para ver aonde ele ia se acolher, quando alguém se lhe aproximou. Era um larápio, um ladrão, e disse-lhe: vejo que o senhor chegou tarde. Ele disse: cheguei tarde, e vejo que você está sem onde se hospedar. Ele disse: é verdade, eu estou sem onde me hospedar. Então o ladrão olhou para ele e disse: você quer se hospedar comigo? O mestre ficou silencioso por alguns segundos, e o ladrão voltou à carga e disse: eu percebo que o senhor está inseguro, o senhor está com medo de mim, mas quem tem que ter medo aqui sou eu,
de o senhor me converter. Diante da argumentação tão plausível, o mestre Sufi aqueceu receber o acolhimento do ladrão que o levou para a casa dele. O acomodou e depois de o acomodá-lo, virou-se para o mestre Sufi e disse: fique aí, porque eu vou sair para trabalhar. E saiu para fazer os assaltos. Ao amanhecer, ele voltou um pouco antes, já na madrugada, quando os primeiros raios de sol se aproximavam, e o Sufi, o mestre, em percebendo-lhe ele chegando, ficou surpreso e disse: então, ele disse: foi mal esta noite, mas se Deus quiser, amanhã vai ser diferente. Então o mestre disse: aquele homem que tinha um comportamento irregular cria mais em Deus do que a mim, que fiquei titubeante diante dele, se aceitava ou não o asilamento por uma noite. A nossa relação com a divindade, nada obstante tenhamos bastante informações na perspectiva espírita, ela ainda se nos revela, às vezes, em desacordo com a visão que o Espiritismo e que o cristianismo, na sua origem, se nos ofereceu. A nossa oração, ela revela isso quando nós rogamos por nós, às vezes contra os outros. A gente não diz é contra os outros, às vezes diz: Senhor, afasta esse obsessor daqui. A forma como a gente se dirige ao obsessor, a energia que a gente verte, fala ter mais raiva da gente. Porque ao invés de dizer: Senhor, acolhe-me, e acolhe, e dizer acolhe primeiro o obsessor, porque é ele que mais necessitado, a gente primeiro se acolhe, e poderia dizer: acolhe o meu irmão que está aqui do meu lado, me atrapalhando. Envolve em bênçãos de luz, de paz. A gente diz: isola-me, Senhor, isola-me dele. Numa manifestação de medo, de pavor e de incompreensão de que o pai é pai dos dois filhos que estão ali, o obsessor e o outro que está sendo obsediado. Ele cuida dos dois, ele não ama mais a um, a outro. Se ele tivesse que dar mais atenção, ele faria como uma mãe, a um a outro, tivesse que fazer uma predileção, uma escolha, ele faria o que faz as mães quando estão em casa diante de dois filhos. Um que está atrapalhado, doente, e o outro que está saudável. Ela vai para o doente. Um que está tirando nota boa e o outro está tirando nota ruim porque está gazetando aula. Ela dá mais atenção porque está gazetando aula, porque está fora da linha. Então, se nós tivéssemos que pedir a Deus com essa compreensão de irmandade que Jesus nos revelou, nós haveríamos de pedir primeiro pelo obsessor, pelo vizinho de porta que nós não conseguimos lidar com ele, ou ele não consegue lidar conosco, ou reciprocamente. A gente ora, mas quando pensa no vizinho, Senhor, dá um jeito nesse vizinho. Não é? Abençoa, cuida dele, me ajuda para que eu possa chegar nele e ser uma mensagem tua ao encontro dele. A nossa relação é uma relação de olhar só para nós. Estamos no nosso nicho, oramos para o Criador que parece que é só nosso, mas não é isso que o Espiritismo se nos diz. E essas relações, elas vão ficando assim no cotidiano, seja dentro da casa espírita, na nossa oração, seja no dia a dia. Eu vi agora bem pouco um amigo narrando essa experiência. Ele é da área do direito, e ele descendo no elevador, ele é o escritor, e a ascensorista disse, suponhamos que seja Pedro: Pedro, você pode me dar um autógrafo? Então ele ficou surpreso e disse: pois não. Ela puxou o livro dele, e quando ele foi dar o autógrafo, ele não sabia o nome dela. E ele ficou muito embaraçado, porque ele não sabia, e ficou aqueles segundos em que o elevador subia, ele ficou muito tenso para poder fazer o autógrafo, porque não poderia dedicar a uma pessoa que ele não sabia quem era. Então ele disse: como é o seu nome? E ela disse: eu trabalho com o senhor aqui há 10 anos, o senhor não sabe o meu nome? 10 anos subindo e descendo o elevador. Ele disse: não é, mas é que às vezes muita atrapalhação. Ele disse: eu fiquei com tanta vergonha que aí eu peguei, disfarcei. E ela disse: Maria, a mãe de Jesus. Quer dizer, além de dizer o nome, atropelou ele, porque chamou Maria. Ele envergonhado,
assinou Maria, deu o autógrafo e ficou pensativo. Como é que 10 anos de convivência, subindo e descendo o elevador no trabalho, ele nunca tinha se dirigido àquela mulher para perguntar-lhe o nome? Naturalmente que nos dias que se seguiram, ele começou a cumprimentá-la e disse: bom dia, dona Maria. E ela disse: bom dia, senhor Pedro, tenha um bom trabalho. E ele disse: quando ela me respondia assim, eu fiquei pensando nos 10 anos que eu não a cumprimentava, saía do elevador sem dizer nada, e o que é que ela dizia mentalmente para mim quando eu ia? Aquele homem que não me via, que não me enxergava, que não entretecia contato comigo. A nossa relação, dizia ele, na perspectiva espírita, não pode de modo algum nos tornar cegos. E efetivamente, a despeito de todo esse conhecimento que dispomos acerca dessa percepção da divindade, nós ainda não conseguimos nos dar conta de que somos irmãos e de que a nossa relação deveria conter mais fraternidade, a despeito de estarmos trabalhando em lugares diferentes, de não pertencermos a uma família consanguínea, de estarmos numa casa ao lado que não é a mesma casa, portanto, habitantes na posição de vizinhos, ou daqueles que vivem em apartamentos, mas no mesmo prédio se encontram. Nós somos irmãos. Podemos não ter laços profundos, mas nós temos um laço de filiação cósmica. Mas a nossa relação com o divino, ela vai se manifestando de forma bizarra. Nós vamos para o centro espírita para ficarmos protegidos pela divindade, e o fazemos às vezes com a mesma regularidade que fazem alguns religiosos quando frequentam um culto externo, e só externo, porque vive a divindade que tem um lugar, tem um espaço, mesmo sabendo, à luz do pensamento espírita, que o templo do espírito é o universo. Nós ainda setorizamos lugares aonde a gente se encontra com Deus. E a nossa relação em casa, com a casa espírita, com as coisas, ainda é uma relação materialista, a despeito de sabermos da nossa essência, da nossa conexão com o divino. Nós vivemos um materialismo, ainda que dizendo espiritualista. E quando saímos do corpo, continuamos com a mesma percepção, porque o fato de desencarnarmos não nos altera a percepção da divindade e não nos altera o comportamento. Sofremos uma anestesia, tiramos um pedaço do corpo. Quando a gente sai do choque anestésico, do bloco cirúrgico para a enfermaria, nós somos o mesmo, menos um apêndice, por exemplo, menos um órgão que nós retiramos ali, um rim. Somos igualzinhos. Quando desencarnamos, nós tiramos um apêndice, que é o corpo, continuamos o mesmo, com a mesma percepção da divindade. O que se nos assusta quando alguém se comunica, por exemplo, do ponto de vista da reunião mediúnica, e revela um materialismo, negando a divindade. Continua materialista, ele é espírito, mas ele não se reconhece como espírito, vê-se com seu corpo perispiritual, se afirma material. E você, quando quer discutir com ele, você pensa que tudo mudou. Não mudou nada, ele continua materialista do mesmo jeito. Então a nossa relação com a divindade, ela foi perdendo-se ao longo dos séculos, e quando nós temos a oportunidade de reeditá-la, a nossa convivência com Deus tem lugar, tem hora, tem momentos especiais. E os outros seres que se nos ligam nessa grande família universal, eles nos são relativamente indiferentes, salvo aqueles que são da nossa família consanguínea e os amigos que nós escolhemos. Mas como nós podemos olhar a vida desse jeito se nós cremos de que somos todos filhos de Deus, imersos nele,
e de que estamos mergulhados numa grande teia cósmica e que a reencarnação nos recoloca em determinadas posições e de que em alguma circunstância alguém que nos é aparentemente alheio, desconhecido, é alguém muito caro que se nos aproxima, na posição de uma alma afim, simpática, ou então de alguém que se coloca como inimigo gratuito, de alguém que se coloca como um opositor à nossa vida de uma forma cruel, invasiva. Como é que nós somos capazes de não compreender, nesse olhar maior, de que nós somos irmãos? E os Espíritos dizem claramente por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo: aquele que você atende, às vezes é o outro que volta, e ali já deixa de ser caridade. Às vezes ali naquela circunstância é você devolvendo o que você tirou. Como vi outro dia uma circunstância dessa ordem, onde a pessoa teve uma dificuldade emocional do ponto de vista da conjugalidade, a separação se impôs em função da deserção da parceira, seguiram-se aqueles momentos na posição desse amigo que ficou destituído da mulher, que ficou destituído dos filhos, porque ela seguiu com os filhos, e que ficou destituído do próprio lugar onde ele se movimentava. E na reunião mediúnica, quando ele estava abatido, profundamente alquebrado, achando-se injustiçado, nada obstante saibamos que não há injustiça cósmica, há injustiça humana, mas cósmica não há. Os fios de cabelos estão contados, as folhas que caem, segundo o Corão, são percebidas pela divindade. O pardal que tomba está dentro do sincronismo cósmico, e o Espiritismo nos coloca isso com muita clareza. E ele então dizendo: eu estava na reunião mediúnica e veio o Espírito, por uma pessoa que não me tinha nenhum relacionamento próximo, não sabia da minha história, e o Espírito veio e disse: puxa, como você foi cruel comigo. E começou a narrar a experiência. Eu era seu amigo, eu era fiel a você, você me traiu. Você me traiu, levou minha esposa, levou meus filhos, levou os meus bens, forjou a minha assinatura num documento, que eu, ao ler o documento, vendo a assinatura, tive dúvidas se não era eu que tinha assinado de tal perfeição com que você fraudou, imitando a minha assinatura. Eu caí na miséria, porque eu fiquei sem tudo. E depois, você teve o desplante de voltar e chegar comigo e dizer que você fez tudo aquilo de caso pensado. E eu era seu amigo, e você fez isso comigo. Esse amigo dizia, diante daquela comunicação de absoluta coerência, plausível, o silêncio e a concordância era o que me restavam. A lamentação junto a ele, que dizia que apresentava ainda esse entrechoque de emoções, porque ele aprendeu a amar tanto, mas ele foi violado no seu amor em função de uma traição múltipla, da esposa, dos filhos, dos bens, da assinatura. E dizia, no término da comunicação: eles estão aqui me dizendo que eu vou continuar a conversa com você durante o sono. E esse amigo dizia: não poderia existir uma comunicação mais bela, nenhum benfeitor poderia me consolar tanto quanto aquele meu irmão obsessor que me trouxe a verdade do outro lado que eu desconhecia, para que eu pudesse compreender a verdade que eu estava vivendo, que era dura, cruel, infamante, dolorosa. Esse sincronismo nos caracteriza que está tudo certo, meus amigos. Nada está fora do lugar se você está fazendo as melhores escolhas. Nós vivemos num planeta que gira em torno do seu próprio eixo, conformando os dias e as noites, mas circula em torno de uma estrela de quinta grandeza, com uma velocidade incrível de 107 mil quilômetros por hora. Um avião
vai a lá 800 mil quilômetros por hora. A Terra vai a 100 mil quilômetros, girando em torno do Sol. Este sistemazinho que está na ponta da nossa galáxia, que é uma galáxia pequenina, michuruca, que também circula em torno do seu próprio eixo, que faz essa movimentação em mais de 600 mil quilômetros por hora, ela gira em torno do seu próprio eixo. Fez um circuito em torno do seu próprio eixo há 250 milhões de anos atrás, quando na Terra só haviam os dinossauros. E essa nossa Via Láctea pequenininha, ela circula em torno de outras Via Lácteas porque o universo todo se movimenta. E essa movimentação de expansão do universo, aonde os astros se movimentam em torno do seu próprio eixo, dentro do sistema, o sistema dentro da galáxia, e as galáxias em relação às outras galáxias, que estão postas numa grande dança cósmica, nos enseja a ver, perceber, segundo a astronomia dos nossos dias, que são 3 trilhões de galáxias. 3 trilhões de galáxias. A nossa Via Láctea é umazinha, que tem 200 bilhões de sóis. Dos 200 bilhões de sóis, tem umzinho lá, que é o de quinta grandeza, que é o Sol. Nós somos um dos planetas que gira em torno desse Sol. Não somos o mais bonito, temos só uma Lua. E estamos circulando em torno dele com 100 mil quilômetros por hora, girando em torno do próprio eixo numa velocidade incrível, sem nos apercebermos, noite e dia. E nós estamos olhando esse universo cósmico e cabe uma pergunta: o que está precisando ser consertado? O que você alteraria nesse universo? Alguém poderia dizer: mas eu estou sofrendo. Será que você, exceção, está tudo no lugar, menos você? Em verdade, está tudo certo, porque a providência divina, que a tudo prever e prover, nos enseja um mergulho no corpo e, através do nosso livre-arbítrio, convida-nos a participar dessa criação cocriando. E nessa movimentação, nós precisamos fazer um mergulho nas nossas entranhas para nos identificarmos com o Criador, sendo Deus, com D pequenininho que somos, identificando-nos com Deus, que é o nosso Pai maternal, que está fora e está dentro, que nos impregna a todos. Enquanto não fizermos isso, as aves não plantam, não trabalham, não guardam celeiro, o lírio não tece, não fia, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como algum deles. As aves morrem porque a gente promove as queimadas, porque a gente aprisiona nos viveiros, e elas morrem porque a gente esquece de dar alimento para elas. A despeito de ainda presas, elas possam cantar. E nós, usufrutuários de uma liberdade, não conseguimos fazer o que precisamos fazer, que é ir nas entranhas, fazer jorrar a água viva. Não é possível matar a sede e a fome se não buscarmos as nossas entranhas daquilo que somos, ou seja, transcendermos essa nossa posição humanoide para nos apropriarmos da nossa condição sagrada, de que somos espíritos imortais, que estamos fazendo uso de uma vestimenta, exigindo-nos que as melhores escolhas no campo da liberdade possam ser feitas para tudo reverenciar. Tudo reverenciar. Por isso, diria Francisco de Assis no Canto da Alegria, ele descia de Perugia para Santa Maria dos Anjos. Era uma trajetória que se fazia e ele começou a comentar, perguntando para Frei Leão: Cordeirinho de Deus, diga-me como é a alegria perfeita. Porque se eu tivesse toda a santidade do mundo, diz Francisco, isso não seria a alegria perfeita. Se eu pudesse curar os cegos, fazer os paralíticos andarem, ressuscitar os mortos, produzir muitos fenômenos, isso ainda não seria a alegria perfeita.
se eu conhecesse todas as línguas, se eu conhecesse todas as ciências, penetrasse nas consciências, ainda assim, isso não seria alegria perfeita. E as pausas iam se fazendo, e Francisco voltava à carga perguntando, diante do silêncio dos franciscanos que caminhavam na direção de Santa Maria dos Anjos. Ao que Francisco, depois de uma pausa maior, volta e diz: ainda que eu conhecesse o curso das estrelas e soubesse o mistério dos animais, das águas, da terra, ainda assim, isso não seria alegria perfeita. Faz-se nova pausa e ele continua: se eu fosse capaz de falar e convencer todos os incrédulos, ainda assim não seria alegria perfeita. E lá pelas tantas, depois de ter feito esse grande canto que merece reflexão profunda, ele conclui: mas se nós chegarmos no mosteiro e aquele que está no mosteiro, o porteiro, não nos reconhecer, e se nós chegarmos com muito frio, enlameados, dominados pela fome, dominados pela sede, alquebrados, e se ainda assim o porteiro não nos reconhecendo, nos enxotar, nos expulsar, nos maltratar, e se nós formos capazes de poder suportar os maus tratos e as injúrias do porteiro, sem nos perturbar, sem murmurar, aí é a alegria perfeita. Não sei se vocês conseguem perceber a grandiosidade do cântico. Ele fala de tudo para fora: conhecer o curso das estrelas, ter a capacidade de convencer os incrédulos, o mistério das ervas, das águas, do céu, a língua dos anjos, a língua dos homens. Nada disso é tão fundamental e tão importante do que poder suportar o porteiro na sua crueldade. O que é que ele está querendo dizer com isso? Talvez pudéssemos imaginar de que a grandiosidade está nesse saber externo, nessa incursão. Nada disso é fundamental, tal como a epístola de Paulo lá afirma no seu cântico aos Coríntios. Não adianta eu saber a língua dos anjos, não adianta eu saber a língua dos homens, não adianta eu entregar o meu corpo para que ele seja imolado, não adianta eu dar tudo de mim, se eu não tiver amor, nada serei, de nada vale. A fala de Francisco é equivalente, porque lidar com aquele homem que lhe pudesse rechaçar e maltratar, sem se perturbar, sem lamuriar, significa dizer estar muito centrado nas entranhas que jorram a amorosidade infinita. Significa dizer que a maior alegria nossa não é dar um passe, é se renovar. A maior alegria nossa não é levantar uma instituição, é levantar o altar dentro de nós mesmos de amorosidade para acolher alguém. Significa dizer que por mais que aprendamos o Espiritismo, o instruí-vos, se não amai-vos, se não nos amarmos, de nada vai valer. Porque os 2 mandamentos, amai-vos e instruí-vos, eles estão conectados, eles estão um no um do André Trigueiro. Então, se não conseguirmos fazer esse movimento a que Jesus falou para a mulher samaritana e para os discípulos, o alimento ou a água, que deve jorrar dessa fonte que não parará de fluir, significando dizer que quando eu me conecto com o meu self, com o meu Deus interno, com o meu Atma na linguagem do budismo, do hinduísmo, ou com o Buda interno na linguagem do budismo, quando eu me conecto com esse clarão do Espírito que sou, na fala dos Espíritos a Allan Kardec, quando eu consigo fazer isso, eu consigo viver a experiência crística
de conexão com a divindade, aí é a alegria perfeita, porque tudo mais é consequência. Então Allan Kardec não foi grandioso porque ele codificou as nossas obras. Ele foi grandioso porque ele era um homem grande, de dentro para fora. Quando nós vamos mergulhando em Allan Kardec, nós vamos percebendo que dificilmente ele conseguiria construir esse monolítico edifício do Espiritismo na sua fundamentação básica, que são as obras fundamentais, sem que ele estivesse ancorado numa dimensão interna tão profunda que fora se desenvolvendo ao longo de algumas vidas para que ele estivesse na condição de poder conectar-se com o Espírito de verdade, que representa a figura de Jesus, e poder, numa relação de cristificação, produzir essa obra que nós nos deliciamos, nos rejubilamos, nos honramos e nos responsabilizamos. Então a nossa relação com a divindade é uma relação de encontro, de nós com o outro, mas é um encontro que se faz a partir das minhas entranhas. Se o outro ainda não foi, é o tempo do outro, mas está tudo no lugar no universo se eu estou conectado com o divino, plugado com a divindade. Aí está tudo no lugar, ainda que seja um câncer, ainda que eu perca um filho, ainda que eu seja traído, ainda que eu empobreça, ainda que venha o coronavírus, nada será suficiente para me abalar, para me perturbar, porque dentro de mim eu conseguir uma conexão de alegria, de evangelho, uma conexão crística, que a minha percepção humana está refletindo como espelho essas características, e aí eu me posiciono no mundo de forma singela, no cotidiano ou em situações mais importantes, de forma congruente, sincrônica, sinfônica com a divindade. E aí todo esse universo galáctico, todo esse cosmos, todos esses múltiplos universos fazem sentido, e você está no lugar que precisa estar, na hora certa, do jeito que precisa te posicionar, se essa posição interior lhe enseja esse chip acionado, essa bússola, esse mapa, essa carta náutica, para que você possa navegar com segurança, sem lamuriar, sem se perturbar, mas sem deixar de amar, que nos concretiza na relação com o Criador. Porque Deus é o absoluto, nós somos o relativo. Nós não podemos ser a divindade, mas nós podemos comungar com a divindade, sintonizada com ela. Eu posso não conseguir alcançar Deus, mas eu posso desfrutar de Deus quando eu estou conectado por natureza, e a natureza amorosa que Jesus propõe, que João afirma e que o Espiritismo realça na caridade, ela se faz presente na minha vida, e eu estou conectado com o divino numa pequena ação no elevador, conversando com um ascensorista, alguém no atendimento fraterno, num passe que eu estou dando. Mas o passe, a fala, o acolhimento são consequências. Na posição de ser um dirigente de casa espírita, eu estou governando a partir de uma perspectiva muito interior, da qual eu não me descuido, para não valorizar o status, as coisas, os objetos, e me perder nesse mundo que é um mundo do ego, esquecendo a minha dimensão de imortalidade, a minha dimensão perene. Por isso, caríssimos amigos, nós estamos em Deus, existimos neles e nos movemos nele. Yoga Shrishanan, nessa mensagem psicográfica por Elzio Souza, haveria de afirmar de forma cabal: mergulhando profundamente no outro, Deus; mergulhando profundamente em mim, Deus; mergulhando profundamente no universo, Deus, só Deus, sem alto nem baixo, sem princípio, sem fim, sem vida e sem morte,
Deus, somente Deus. Obrigado.